Continuando com esse assunto de relevada importância, nesse momento tão difícil que nós estamos chegando, e durante quando nós fomos para o comercial, né, a gente continuou conversando aqui, o que está levando a tudo isso, né? Por que as pessoas estão ficando tão doentes nesse momento que a gente está atravessando? Ainda ontem a TV Record mostrou uma matéria de jovens de 20 anos, em que eles não estão trabalhando, não estão estudando, e que ficam o tempo inteiro nas redes sociais, e que as redes sociais prejudicam e muito nesse momento de pandemia, nesse momento em que a gente está muito fechado, né? Seu microfone está desligado. Oi, voltou? Então tá. Se antes da pandemia nós já tínhamos a dificuldade de isolamento, né, dos idosos, hoje nós temos o isolamento de todas as idades como um todo. Se antes nós tínhamos escolas, hoje as aulas são dadas exatamente por esse aparelho. Isso. Como hoje tirar da criança e do adolescente o acesso a um celular que antes ela não tinha, hoje ela teve que ter para poder aprender, estudar. Só que, ao mesmo tempo que tem coisas boas, que ela recebe através do aparelho celular coisas boas, ela também encontra nas redes sociais muita porcaria. Ensinam de tudo, Hélio, de tudo. Tudo que a gente possa imaginar. Tá, mas aí também cabe aos pais verificar a rede social que os filhos estão Sim, existem aplicativos que eles determinam o tempo que a criança vai ficar na rede social, eles determinam quais sites podem entrar e quais são proibidos e tudo mais. Mas eles são muito espertos, eles sempre acham uma brecha. Sempre acham brecha. São espertos que já nasceram. É uma nova geração, né? É uma geração que já nasce. A primeira coisa, eu tenho a impressão que a primeira coisa que o papai e a mamãe faz é dar um celular para a criança já ficar quieta no cantinho ali. Exato. Porque já não tem mais o convívio de pai. Eu falo que eles já saem chipados, né? Já tem já saem informatizados, todo mundo. Mas é verdade isso. Eu já falei aqui uma vez que eu fui a um banco e eu cedi o lugar para uma pessoa, isso antes de pandemia. Eu cedi o lugar para uma senhora que veio com um carrinho de bebê e a criança não tinha 2 anos. E começou a chorar, claro. Se a gente, adulto, não estava aguentando ficar naquele lugar, uma demora danada, uma criança não estava aguentando também. A mãe tirou o celular, entregou para aquela criança no carrinho, aí entrou num aplicativo, num joguinho de gato, e ela ficava com o dedinho levando o gato para comer, levando o gato para fazer xixi. Ela já sabia o que fazer. Ela já sabia. E eu fiquei olhando e pensando assim, como eu estou desatualizada tecnologicamente falando. Porque eu nunca abri um jogo no meu celular. Nunca. Tem uns que já vêm, quando você compra o celular, ele já vem. Eu também nunca abri jogo, nem sei se tem. Mas se você fala, aí quando eu falo alguma coisa que eu atendo adolescente, eles falam assim, dá seu celular, deixa eu mostrar para você. Eles pegam, abrem, mostram, fazem, é por aqui que você entra, por aqui que você faz. É uma rapidez na fala, é uma rapidez no dedo. Eu falo, meu Deus, essa geração vai ter problema aqui no celular, porque hoje também os aparelhos mais modernos, eles já têm o teclado separado para você usar na horizontal, para que você use os polegares. Já está tendo que fazer fisioterapia com polegar, sabia? De tanto digitar. Pois é, o problema é aonde isso vai parar, porque a pandemia, o Covid, tá? A gente está falando, ele não termina esse ano. Não. A gente vai continuar ainda vivendo dentro do problema. A gente não sabe se as aulas vão voltar ou não. Os cientistas não têm a cura do Covid, não tem remédio. Você vê que a gente está tomando uma vacina que a gente não sabe até onde vai a eficácia dela, e até hoje não existe um remédio contra o Covid. Tá? Não existe. Existe uma vacina que a gente não sabe se vai funcionar ou não. É diferente a colocação do remédio e o Covid. O remédio eu vou tomar quando eu estou com Covid. Mas que remédio que vai tomar? Não existe. Tá? Os cientistas ainda não descobriram. Então, a minha pergunta para você até onde isso vai nos prejudicar, e principalmente aos jovens. O quê? 10 até 20 anos? Aí eu não sei até que idade. Vai prejudicar não só o jovem, mas aquele que perdeu o emprego também. Ele está dentro de casa, não pode sair, não pode fazer nada, distribuir o currículo, preencher o currículo nos sites das empresas.
Mas o que ele faz quando está em casa parado? Vai para a rede social, vai para a internet. E isso virou, sim, um vício, uma dependência. É como se o celular fosse a extensão da mão. As pessoas largam a carteira em casa. Não se importa de sair sem documento, sem dinheiro. Mas o celular elas não largam se precisar sair. As pessoas têm uma dependência desse aparelho agora. E, sim, teremos reflexos lá na frente. Olha, isso aconteceu comigo ontem. Você quer ver? E olha, eu não sou viciado em celular. Tá? Agora, ontem eu estava em casa e meu celular travou. E eu não conseguia mexer nele. Sim, eu recebendo o zap, e eu uso o celular para trabalhar. Né? Eu recebendo o zap e eu não conseguia mexer no telefone. Eu tive que sair de casa para correr lá na várzea para alguém mexer no meu celular, para poder eu trabalhar. Imagina isso no meu caso, que eu não sou viciado em celular. Eu fico imaginando essa gente que fica 24 horas por dia travado ali no telefone. E o que elas estão se alimentando, que tipo de informação elas estão se alimentando ao longo do dia, como você falou. Nós não temos acesso. Os jogos, tem alguns jogos que são violentos. A gente sabe disso. Sabe? Isso já era nos antigos videogames que se comprava, já tinham jogos assim, e hoje parece que é o que eles gostam mesmo. Porque, assim, se você... eu consigo matar e aí eu ganho vida. Eu ganho sobrevida. Isso já está acontecendo há muito tempo com relação aos jogos. Inclusive, no CID-11, né, que é o Código Internacional de Doenças, que antes era o CID-10 e agora ele já é CID-11, já tem o transtorno de jogos eletrônicos, a dependência de jogos eletrônicos. É considerado. Já é uma doença. Já é considerado doença de jogos eletrônicos. Tem pessoas que viram à noite. Tem gente ganhando dinheiro com isso. Ok, parabéns para quem está ganhando dinheiro com isso, que é o campeão de jogos, ficou não sei quantas horas e ganhou, tal. Ok, mas qual é o estrago que está trazendo? Porque a pessoa nem come direito, não sai de dentro do quarto, às vezes cria um problema dentro da casa, os pais vão chamar para comer, a hora que abre a porta do quarto, recebe um coice, abre a porta do quarto, todo mundo vê que eu estou aqui, porque estou falando ao vivo, porque jogam individualmente e jogam em equipes também, Sim. e falam o tempo todo, viram a madrugada. Tem pais que reclamam que não conseguem dormir direito porque está o filho falando o tempo todo, porque ele está com um fone, ouvindo o que os colegas estão falando, mas ele conseguem ouvir o que ele está falando dentro de casa. Alguns dos casos de suicídio de jovens que eu vi, que a gente acompanha pela televisão e que hoje se fala muito nisso, todos eles usavam muitas redes sociais. Isso é fato. Tá? É fato. O que se fazer, Maristela? O que o pai, o que a mãe tem que fazer? Seria dar atenção aos filhos? Porque a gente está em home office? Pois é. Assim, a gente fala muito do cuidado dos pais com os filhos. Eles também estão em home office, têm que trabalhar. E, muitas vezes, o pai também faz esse movimento de afastar o filho e, olha, agora eu não posso te dar atenção porque eu estou trabalhando. Porque as crianças não entendem, os adolescentes não entendem, as esposas, os pais mais velhos, às vezes mora sogro, sogra na casa, eles não entendem essa nova modalidade, que veio para ficar, tá? Sim. Muita gente prefere, funcionário prefere trabalhar em casa, e empresas também. Empresas gastavam muito dinheiro alugando espaços imensos, e hoje ela deixa o funcionário em casa. É muito mais barato, ela tem um ponto de apoio menor. Uma universidade, por exemplo, pega a Universo, né, só especulando, ela vai trazer um professor famoso do Rio Grande do Sul para dar uma palestra em Teresópolis. Ela não traz mais. Não. Ele vai fazer a palestra de lá. Ele faz online, cada um na sua casa. Se você vê, a economia não é só de luz, de água. Você vai ver que é sabonete, papel higiênico, papel toalha. É uma economia imensa que as instituições estão tendo, né? Instituições de ensino, também as empresas. Eles estão tendo economia também. Eles não estão tendo gasto com funcionário em home office. Só que cria-se também um problema familiar aí.
Porque o filho precisa estudar, às vezes, é um computador só. Às vezes, a criança não tem celular, outra já ganha de presente, com 4 anos, já tem um celular top do top do top. Parabéns para quem consegue dar, mas veja se está fazendo bom uso. Então, a gente tem que olhar, sim, quais os sites dessas crianças estão entrando, o que elas estão falando. Eu digo sempre para os adolescentes que eu atendo, falo, olha só, eu sou mãe. Então, eu entendo que a sua mãe e o seu pai façam isso. Ah, mas é invasão de privacidade. Está faltando com respeito comigo. Sim, mas você também, entrando em determinados sites, está faltando com respeito com você e com eles. Porque eles estão confiando em você. Daqui a pouco eles perdem a confiança. Então, assim, tem que vigiar, tem que olhar. Eu fui convidada para fazer uma palestra de Setembro Amarelo para um colégio de 3 Rios. Por quê? Chegou lá um convite para um velório de um adolescente que estava marcando o seu suicídio. Ele fez um convite, espalhou nas redes sociais, mandou por WhatsApp. Então, o que fez esse jovem chegar a pensar nisso, no seu velório, fazer um convite? Por que ele está pensando na morte? É aí que a gente tem que ver. Não é na consequência, é na causa. O que está causando isso? Você me responde depois do comercial por que as mulheres, né, a dona de casa, a mãe, por que está crescendo tanto o número de suicídio entre as mulheres, principalmente aqui na região sudeste. Preciso que você fale sobre isso. Minha gente, é o seguinte, daqui a pouco eu vou sortear o mixer, que é um presente da Original Drogaria. Já já nós vamos sortear. Ele está aqui comigo, tá? Aí você vai pegar lá na Original Drogaria. Daqui a pouco a gente sorteia. E lembrando a você o seguinte, mais uma vez, Original Drogaria, 2642-0050, que é o delivery, 2642-2727, que é o delivery da Várzea, e você tem o delivery de Vargem Grande, 3643-2727, e o de Bom Sucesso, 2641-1886. Esse de Bom Sucesso vale para Santa Rosa, vale para Motas, Independente de Motas, Água Quente. Você pode ligar para a Drogaria Original de Bom Sucesso, que eles vão levar na sua casa. Delivery. Pessoal do interior, Vargem Grande e região, Bom Sucesso e região. Vieira, né? Pessoal de Vieira, é só ligar para a Original Drogaria, eles vão levar na sua casa, usando o delivery da Original Drogaria. Nós voltamos já.